Bom dia a todos. Obrigado, Veloso. A minha apresentação é muito complementar ao que o Pedro Passos, o Edmar e o próprio Veloso falaram. Mas eu queria fazer uma advertência inicial, que a minha apresentação, alguns aspectos dela vão parecer um pouco poliana, porque eu vou falar de algumas coisas boas, algumas coisas que funcionam. E a razão aqui não é para trazer um otimismo ingênuo, a minha apresentação não é de forma alguma otimista, mas é para chamar a atenção para um ponto que, para superar alguns dos obstáculos, sobretudo esses últimos que o Baixa mencionou, é bom a gente refletir um pouco de que por que no meio desse caos todo, algumas coisas funcionam. Por que a gente tem a Embraer, a gente tem a Natura, a gente tem a Petrobras, a gente tem a Embrapa, nós temos o serviço de automação bancária, onde esse sim é um setor onde o Brasil é líder internacional, e eu vou falar rapidamente isso. É sobre isso que eu vou falar, que são sobre os incentivos contraditórios da política industrial brasileira, e eu vou abordar três tópicos para chegar a isso. O primeiro, muito rapidamente, é de discutir a noção de desindustrialização. Insistir num ponto que deveria ser óbvio, mas que, infelizmente, no Brasil não é, que a variável relevante para avaliar o desempenho de uma indústria não é a sua participação no PIB, mas a sua relação com a fronteira tecnológica internacional, como, aliás, tanto o Pedro quanto o Edmar mostraram muito bem. O segundo ponto é detalhar um pouquinho mais algumas coisas que ficaram subentendidas nas apresentações anteriores, que são os vínculos entre a indústria de transformação e o setor de serviço depois da revolução nas tecnologias de informação. E, por fim, esse é o tema central do texto que eu preparei, mostrar que as atuais políticas medidas de política industrial, sobretudo as adotadas desde 2008, não respondem aos desafios atuais da economia brasileira. O que eu procuro mostrar no texto é que a atual política industrial brasileira ela pode ser descrita como um conjunto de incentivos contraditórios. Por um lado, nós temos instrumentos adequados e contemporâneos, como os de incentivo à inovação, os de defesa da concorrência, proteção ambiental, propriedade intelectual, fiscalização bancária, etc. Existem vários instrumentos em que o Brasil é muito contemporâneo. Entretanto, apesar da diversificação dos nossos instrumentos de incentivo à inovação, a empresa privada brasileira investe muito pouco, salvo pequenas exceções. Na área de defesa da concorrência, o Brasil tem uma lei, a Lei de Defesa da Concorrência ela foi reformulada há um ano e pouco atrás, recebeu aplausos no mundo inteiro, o Global Competition Review diz que a lei brasileira é uma lei de fronteira, o CAD hoje é um órgão de defesa da concorrência respeitado no mundo inteiro. Entretanto, as condições de concorrência no Brasil, na maioria dos setores, são distorcidas por muitas coisas em que o principal culpado é o próprio governo ou distorções das nossas instituições. Meio ambiente, a mesma coisa. Para a gente entender, então, por que em algumas coisas nós avançamos, mas apesar de termos os instrumentos corretos, eles não funcionam, é preciso entender que esses instrumentos, que se eles existissem sozinhos, nós teríamos melhores resultados, eles competem com toda uma herança de distorções, algumas das quais já foram mencionadas aqui. Quer dizer, o Brasil tem uma estrutura de proteção que é absolutamente irracional. Eu já paguei um preço muito caro, eu fui demitido da Camex 3 dias, porque eu disse isso em 1995. Eu disse que a estrutura de proteção da TEC, eu usei um termo pouco apropriado para uma autoridade na época, eu disse que a TEC era uma maluquice, porque
as tarifas de importação de bens intermediários e de bens de capital eram as mais altas do mundo. E, curiosamente, no caso de bens de capital, a insistência era do Brasil, porque os demais sócios do Mercosul não aplicam tarifas de importação de bens de capital e de internet, bens de informática. Em cima dessas distorções antigas, que aparentemente são difíceis de ser superadas, o governo brasileiro, sobretudo a partir de 2008, passou a insistir crescentemente num dos recursos que foram muito usados durante a época da substituição de exportação, sobretudo nos anos 80, mas naquela época nós vivíamos uma restrição crônica de divisas, que é o uso de medidas seletivas e temporárias. Eu dou um incentivo hoje, vale por 3 meses, daqui a pouco eu retiro. E o máximo, o meu exemplo preferido, é o do ex-tarifário. O Brasil tem 4.600 ex-tarifários, em geral vale por 18 meses. Existe, se vocês entrarem no Google e digitarem ex-tarifário, vão aparecer vários anúncios de empresa, de prestadores de serviços em Brasília, dizendo: a sua empresa já tem um ex-tarifário? Nós preparamos rapidamente um ex-tarifário para você. Bom, no boletim PC em Foco do Síndice, se vocês pegarem os números os últimos 4, 5 números, vocês vão ver que entre julho de 2012 e julho de 2013, o governo renovou nada mais, nada menos que 2.400 ex-tarifários. Isso é uma... aliás, isso explica um pouco, a meu modo de ver. Outro dia eu disse isso de brincadeira lá na FGV, e eu estou cada vez mais convencido que essa combinação do Brasil de baixo crescimento e alto emprego, uma parte disso é o custo do Brasil. Quer dizer, só o ex-tarifário ocupa uma quantidade de gente no governo e no setor privado para... Tavares, permite. Diga-me. Ninguém sabe o que é ex-tarifário. Acho bom você... Ex-tarifário, o Brasil aplica uma tarifa de importação, de geral, de 16% sobre equipamentos, coisa que nenhum outro... Tem uns 5 ou 6 outros países do mundo que têm tarifas de importação sobre bens de capital e bens de informática. O resto do mundo é 0 ou 2 ou 3% em alguns casos. Como nós temos isso, o governo cria essa exceção. Então, parece que ele é bonzinho. Você quer criar, quer fazer um investimento, como a tarifa de importação encarece muito o investimento, o governo reduz, desde que não haja similar nacional. E aí cria-se aquela situação que o Fernando Schweinsilber, nosso querido amigo da CEPAL, que morreu tão cedo, chamava da proteção frívola. Proteção frívola é aquela proteção que apenas eleva o custo de quem está investindo e não protege a indústria supostamente que deveria proteger. Porque essa combinação entre tarifa de importação sobre equipamentos e a possibilidade de eu ter exceção faz com que nenhum empresário, se eu vou investir, eu vou usar equipamento com similar nacional, porque é mais caro, frequentemente não vai estar na fronteira. Eu tenho essa possibilidade de definir um equipamento bem mais sofisticado, eventualmente até mais sofisticado do que eu necessito, mas não é porque eu quero ser moderno, eu quero me livrar do imposto. Esse é o exemplo do protecionismo frívolo. É por isso que a nossa indústria de bens de capital está sempre reclamando, em parte com razão, mas porque não existem os instrumentos adequados de estímulo industrial. Mas eu queria avançar um pouco para falar um pouco do que são motores de crescimento. Todo esse conjunto de medidas protecionistas, tanto as velhas quanto as atuais, elas têm como pano de fundo uma preocupação com aumentar o conteúdo local da nossa produção industrial, exatamente na direção oposta da que advogava o Pedro Braço. O Brasil foi desenvolvendo
nos últimos anos, isso não é iniciativa desse governo, ele apenas pegou coisas que já existiam, né, antes, que é a figura das portarias definindo o processo produtivo básico. Eu imagino que um burocrata soviético iria ficar maravilhado ao ver a descrição de uma portaria de processo produtivo básico que define minuciosamente todas as etapas que devem ser feitas no país e, em particular, integrada dentro da mesma empresa, e certas coisas não podem, de forma alguma, ser terceirizadas. Ou seja, é a formalização do exatamente o oposto daquilo do que é o mundo contemporâneo. Nesse momento existem em ação 1.200 portarias definindo processo produtivo básico. E a dinâmica é mais ou menos parecida com aquilo que eu estava falando do ex-tarifário. Muito bem. Bom, isso não pode ser insanidade só. É porque, na verdade, na base de tudo isso, existe uma concepção, e tem alguns textos pseudo-acadêmicos que defendem isso, é que por trás dessa nossa obsessão com a autarquia e com a nossa obsessão em aumentar, de adensar as cadeias produtivas, conceito, aliás, que eu nunca encontrei um economista que me explicasse exatamente o que é adensamento de cadeia produtiva, mas o conceito relevante que tem por trás disso é um conceito que parece sofisticado, mas é equivocado. É que a indústria é o único motor de crescimento, ou é o principal motor de crescimento da economia. Isso foi verdade durante muito tempo, mas mudou com a revolução das tecnologias de informação. Não é que a indústria passou a ser desimportante. Muita gente acha, ao ver que o PIB está caindo, quantos minutos? Bom, então eu vou ter que... eu tinha um modelinho rápido para mostrar, mas não vou... Eu só queria chamar a atenção que a ideia de a indústria é o único motor de crescimento, ela é equivocada porque, com a revolução da tecnologia de informação, as relações entre a indústria e o setor serviço mudaram em duas direções. Primeiro, cada vez em que ocorre a fragmentação do processo de produção, se gera novas demandas por serviços de toda a ordem. Agora, essa demanda por serviço, ela tem três características. Ela tem que ser rápida, confiável e de baixo custo. Nenhuma dessas três coisas o nosso setor de serviço atende muito bem. Não obstante isso, quando nós olhamos... eu ia descrever como é que a gente mede isso, mas o meu tempo já acabou, eu vou pular lá para os resultados. Hoje em dia, os efeitos de encadeamento do setor de serviços são tão relevantes quanto do setor da indústria. E mesmo no Brasil. Em alguns setores, esse era o exemplo do processo de automação bancária, esses efeitos de encadeamento são de elevada sofisticação. Estou acabando. Indo direto à conclusão e deixando de lado algumas coisas bem interessantes que eu tinha para comentar. Na parte final do meu texto, eu faço uma análise do processo de automação bancária do Brasil, mostro por que o Brasil teve na fronteira e os incentivos que se criou para o setor de tecnologia de informação. Esse setor, tanto tecnologia de informação quanto automação bancária, eles têm em comum com outros setores do Brasil que operam na fronteira internacional, que é exatamente essas quatro características: de não dependerem das medidas recentes, de não terem sido afetados por aquelas distorções da TEC, de alguma forma eles conseguiram, às vezes até usando o ex-tarifário, mas o terceiro e o quarto fatores que são os mais fundamentais. Todos os setores do Brasil em que atuam na fronteira tecnológica estão submetidos
a pressões competitivas intensas do mercado em que elas operam. E, por fim, o seu desenvolvimento foi beneficiado pelo fortalecimento das instituições que regulam os seus respectivos mercados. Muito obrigado.